Mas eu queria agora, né, para encerrar, né, entender o que o futuro nos reserva, né? O que na visão de vocês, né, na nossa visão de Ersger, né, como está o Brasil nessa parte de tecnologia, né? Como é que a gente falou de Japão, a gente falou de Ásia, a gente falou de Europa, de Estados Unidos, né, que estão na vanguarda da tecnologia. Como é que está o Brasil? O que o futuro reserva para o Brasil? Como é que as empresas podem se posicionar? O que elas podem esperar das tecnologias que estão para vir, né? Queria começar com o Fernandes, né, entendendo o que ele vê de futuro nas tecnologias, e depois rodar na mesa aqui, cada um com seus comentários do que o futuro nos reserva. Vamos lá, né? Falando Brasil, assim, falando da indústria de maneira geral, assim, a gente tem uma indústria bem desenvolvida, inclusive comparativamente com os Estados Unidos, por exemplo. Verdade. Por incrível que pareça, às vezes a gente acha, né, a gente tem essa síndrome de vira-lata, mas a nossa indústria ela é tão desenvolvida quanto a norte-americana em muitos aspectos. A gente acaba vendo muito a questão do Vale do Silício nos Estados Unidos, tal, mas falando de chão de fábrica, a gente não perde, vou te dizer que ganha em muitos aspectos de várias indústrias de lá. Embora a gente tenha muito, né, a avançar, a indústria brasileira ela tem um gap muito grande de desenvolvimento, como a gente é um país que consome tecnologia, em grande parte, né, do ponto de vista industrial, a gente acaba não gerando, então a gente tem uma demanda muito grande para frente. E a gente podia falar várias coisas, mas eu quero trazer um tema assim que falando do ponto de vista de futuro, presente e futuro, ele é um desafio muito grande para a indústria, que é essa questão da convergência da automação, vamos dizer assim, de chão de fábrica, com a tecnologia da informação. O pessoal fala da convergência TI-TO, né? Tecnologia operacional e tecnologia de informação. Acho que esse é um grande ponto que precisa ser discutido, avaliado. Vou dar um exemplo, assim, né, para sair dessa esfera, né, das letrinhas. A gente monta uma instalação, coloca uma fábrica, coloca toda a parte de sensores, conecta, cria toda essa camada e o pessoal de TI não consegue olhar para isso e fazer com que isso seja conectado às plataformas da empresa, ou os dados não podem sair do chão de fábrica. Uhum. Então existe uma barreira hoje. Existe uma barreira, e eu digo que não é uma barreira, o pessoal não quer. É que se desconhece. Uhum. A gente vê todo dia aí uma série de exemplos de cyberataques, de cibersegurança, né, Fernandes? Então isso é algo ainda que está sendo conhecido, né? A gente sabe, a gente ouve os exemplos ruins, né? A gente ouve quando, por exemplo, a Land Rover está 1 mês sem emitir uma nota fiscal porque teve um evento, né, de ataque cibernético. Eu estou falando para vocês de um caso real, não é mentira isso daqui. Isso aconteceu. Está na internet aí. Então, isso causa hoje medo em muitas empresas, né? Essa conectividade do chão de fábrica com o que a conectividade em si traz, né, com acessos, informações, big data e tudo mais. Então, eu acho que uma dificuldade que tem é essa. Eu vejo que para o futuro, empresas, né, a nossa ou outras empresas que consigam encontrar meios, né, para sanear essas dificuldades vão conseguir ter um bom resultado. Eu acho que a gente tem procurado dentro dos produtos, parcerias e arquiteturas que nós criamos, a gente tem procurado atender todos os requisitos dos protocolos de segurança, os protocolos de comunicação que são exigidos. Então isso para nós é um ponto bem, bem interessante, que traz, né, essa segurança para quem vai aplicar uma solução da nossa empresa, da Ersger, lá no chão de fábrica. Então, dentro desse mesmo contexto aí, quando a gente olha, por exemplo, né, para a inteligência artificial, né, a gente observa que tem vindo de alguma forma os desenvolvimentos ou as possibilidades de empresas tratar da inteligência artificial mais fechado, vamos dizer assim, né, dentro do contexto da empresa e não mais no ambiente aberto. Né? Até por questão de segurança, não só segurança, evitando que um hacker entre e
te deixa vulnerável, né? Mas também segurança dos dados que você... Dados sensíveis, né? Dados sensíveis, né? As empresas têm dados sensíveis, esses dados têm que estar protegidos e, de alguma forma, a própria inteligência artificial, alguns modelos de inteligência artificial que têm sido fornecidos, né? Desenvolvidos, eles já estão direcionados para esse tipo de solução. São soluções um pouco mais fechadas a respeito de dados de empresas ali, né? Então, acho bem interessante porque isso traz segurança para a empresa e isso pode levar a resolver alguns problemas de chão de fábrica, olhando para essa ótica também, né? Que seria a parte de segurança que todo mundo fica preocupado, e é normal, natural, né? Tem empresas que param por essas questões de ataques, de hackers e tudo mais, mas tem que achar o caminho. A minha visão não tem outra saída, é como você colocou, Fernandes. O caminho está aberto, tem que achar o caminho. Assim, a pergunta do William foi o que tu vê no futuro, né? Acho que assim, ele colocou sobre um aspecto mais aberto. Amplo, eu trouxe, né, uma dificuldade que ela é presente e que é uma oportunidade olhando para o horizonte de futuro, mas trazendo o aspecto das pessoas também, que é um item que está no cerne do nosso propósito. Cada vez mais a capacitação, né, com todo esse contexto que a gente tem com a academia e tudo mais, mas cada vez mais a capacitação das pessoas é algo fundamental, né? Sem dúvida. Sob o ponto de vista digital, inclusive. A gente vê, o nosso país é um país que tem um índice de analfabetismo digital muito grande. Sim, e eu não estou falando do ambiente industrial, eu estou falando do ambiente do uso geral, né? Digital de maneira ampla, né? Então, acho que isso é um ponto que a gente precisa trazer. Evoluir. Olhando para o futuro, isso é fundamental para que a gente possa ter as pessoas com o conhecimento certo para tomar as decisões, para poder fazer o trabalho bem feito, né? Como deve ser feito. Então, tu acha que no futuro vai tender a ter uma migração de mão de obra? Vamos dizer, a gente já sente hoje em dia dificuldade de contratação de mão de obra especializada, né? Em muitos campos. Talvez até já esteja, de certa forma, já exista, de certa forma, um movimento das pessoas jovens que estão chegando aí, né? De caminharem para outros setores, que não mais o setor da produção em si, né? Eles se sentem atraídos talvez por outras formas de ganhar dinheiro hoje em dia, né? E a parte digital chama a atenção, é muito forte, né? A gente observa isso no nosso meio. Existe uma tendência, por exemplo, a gente automatizar o chão de fábrica e absorver essa mão de obra para tentar resolver a questão da falta hoje de mão de obra especializada na pintura, olhando agora para a indústria 5.0, a serviço do homem, etc. e tal, né? Tem essa tendência, é mais uma questão eu estou perguntando, né? Mais perguntando do que... Não sei o que vocês acham. Assim, a gente olha... a gente vem de uma sucessão assim, dos últimos anos de muitas tecnologias... explodirem assim no nosso dia a dia, né? Tá falando de inteligência artificial agora, um boom nos últimos anos, enorme. tal. E só que se a gente olhar para a história da civilização como um todo, vocês não é difícil a gente fazer um exercício, né, na nossa mente aqui, de que a gente já passou por fases assim no passado, né? Eram outras tecnologias. A humanidade teve que se adaptar também. Exatamente. Então, assim, é um momento que agora pra gente parece estranho, porque assim, aquele boom, mas assim, quando foi lançado o primeiro automóvel, a preocupação da época era como ia tratar as pessoas que tinham o trabalho de limpar o esterco dos cavalos que tinham nas cidades. Poxa, como é que vai ser tal, isso, aquilo... Então, repara que socialmente foi uma mudança absurda, né? Radical. E tem que se adaptar, né? Não adianta, né? E a civilização se moldou, se ajustou, a gente chegou e foi evoluindo. Então, assim, várias outras... pega o smartphone que a gente tem hoje aqui. Né? Como é que era? Poxa, como é que foi? Como é que ficou dinâmico? E tudo isso vai gerando... E a gente vai ter que se adaptar a esse novo modelo. Adaptação. A mão de obra, né, que tu comentou, poxa, a gente tem uma dificuldade, né, com mão de obra hoje em dia. Vai acontecer uma adaptação. Né? A gente sente isso hoje no dia a dia porque parece algo muito rápido, né? Eu vi ontem sobre inteligência artificial, hoje ela já está batendo aqui na minha porta.
Então, cada vez isso se torna mais rápido, né? Mas há uma adaptação da nossa civilização quanto a isso, e essa era uma das preocupações, olha que interessante, né, do governo japonês lá em 2016, quando eles lançaram esse programa no governo. Porque eles diziam, poxa, beleza, agora as máquinas estão fazendo sozinhas, elas estão começando a tomar algum tipo de decisão, então o robô já está fazendo um trabalho, o que a pessoa vai fazer? Existe um estudo, se eu não me engano, é da Fujitsu, tá? Depois a gente pode até pesquisar, que eles montaram uma cidade para estudo, onde as pessoas elas não iam necessariamente trabalhar, porque haviam agentes, robôs e tudo mais que trabalhavam para elas. O que ia acontecer nessa cidade? Socialmente falando. É a pergunta que a gente faz, né? O que vai acontecer? Pô, legal. Daqui a pouco a gente está com todo o sistema automatizado e robô, isso, as coisas fluindo, a entrega acontecendo, o cliente recebendo, produto, qualidade e tal. E as pessoas, elas continuam existindo? Como é que elas coexistem com tudo isso? Psicologicamente vão se sentir bem, é uma úteis, não vão. É uma dúvida, é um estudo, né? É uma dúvida. E voltando, né? É a evolução, né, que a gente está falando. Sim. Né? De futuro, né? O Fernando trouxe o tema aí da questão do automóvel, né? Uma das preocupações, ok, é limpar a estrada. Mas depois, evoluindo, né? As pessoas precisaram entender como eles iam usar essa tecnologia. Né? O veículo acabou sendo perigoso, né? Porque as pessoas muitas vezes não tinham um limite, não conheciam, porque lá era muito novo, questão de velocidade, enfim, depois evoluiu para as regras de trânsito, e assim vai, é uma evolução constante, né? Então, entendo que... Eu lembrei agora de um ponto, Thiago, tu falou ali, me deu um estalo aqui, é uma tecnologia muito mais antiga do que essa, o fogo. Tu repara como, na época, ela foi uma tecnologia inclusiva. Porque, pô, tu não conseguia comer alguma coisa, tu só vai comer uma batata, alguma coisa, se tu não tivesse os dentes corretos ali, que, pô, no passado era assim. Sim. Tu não conseguia. Então, poxa, quando tu começa a conseguir cozinhar um alimento, preparar ele, tu inclui, inclusive, aquelas pessoas que não conseguiam comer aquele tipo de alimento. Então, tu repara como a sociedade da época se moldou e se ajustou para essa nova tecnologia. Super elementar, o fogo. Na verdade é Darwin, né? Não é o mais forte que sobrevive, é o que se adapta melhor. E aí nós estamos nesse mesmo ponto, né? Adaptação. E aí vai para os empresários, né? Adapte-se, né? E aí que viria o ponto que eu queria comentar sobre o futuro, né? Esse é o futuro. Né? O futuro não está em você ter a linha mais tecnológica, na minha opinião, ter a linha mais produtiva, na minha opinião. E sim você escolher a melhor tecnologia para aquele seu planejamento, para o seu crescimento. Vou dar um exemplo, né? Gosto quando o Fernandes coloca temas simples, exemplos simples, analogias simples, né? Comprar um carro que estaciona sozinho, tem várias tecnologias aí, vários carros no Brasil hoje que fazem isso sozinhos, né? Possivelmente muitos que estão assistindo aqui têm isso e não usam. Então é uma necessidade? É realmente uma necessidade? Você está pagando mais por aquilo? Não está pagando? Não estou nesse contexto. Eu estou no contexto o que realmente você precisa para a sua empresa, para a sua indústria, para o seu processo, para a sua pintura. Agora falando do nosso processo, do nosso mercado. Realmente o que o futuro nos reserva é adaptar-se e trazer a tecnologia que realmente é necessária. E outro ponto, né, que eu vejo muito na indústria, que os donos, os gerentes das empresas reclamam muito cara, eu comprei um carro que estaciona sozinho porque ele baixa o nível de risco de bater o carro no estacionamento, por exemplo, mas o meu piloto lá, o meu motorista, ele não usa o recurso, porque ele prefere fazer manualmente e continua o risco ali. E aí vem da educação, vem do treinamento, vem de botar a pessoa e explicar para ela, né? Estou usando o exemplo de dirigir, mas traz isso para pintura. Meu amigo, eu quero que você reduza o fluxo de tinta para fazer assim. E o cara continua jogando o fluxo de tinta lá em cima e não usando os recursos tecnológicos que a gente deu para ele, por exemplo. Né? Então, acho que assim, se o futuro nos reserva alguma coisa, sermos mais inteligentes no que a gente está contratando e usar isso da melhor forma possível e treinar as pessoas para fazer isso da melhor forma possível. Se é robô, se não é robô, se é inteligência artificial, se não é inteligência... Pessoal, o que interessa é adaptar-se. Isso, e pegando esse gancho, né, como você falou ali, do recurso, né, do estacionar sozinho, né, muitas vezes, ok, né, o dono lá comprou esse veículo, entregou pro
pro motorista, né? E não falou, ó, esse carro possui, Isso. né? Não transferiu o não conhecimento para treinou, essa né? pessoa utilizar, né? Então, como é que ela vai fazer se ela não sabe que tem aquele recurso? Então, é bem mais elementar e, novamente, volta à base aí com relação da instrução realmente das pessoas, né? E para mim, sim, o futuro da pintura tem que ser um sistema inteligente, né? Que use os dados, que mostre esses dados para tomada de decisão, né? Que seja conectado. Então, como o Fernandes colocou ali, vários computadores num único equipamento que foram construídos especificamente para tirar o melhor proveito, a melhor performance daquilo que eles estão controlando, que seja o freio, que seja um rádio, que seja os vidros e assim por diante, né? E que torne ele mais eficiente, mais seguro, né? O tal do ecossistema que o William também fala bastante, né? Tudo integrado, tudo fluindo para a mesma direção. E entendo que nós, né, da Ersger, temos um papel aí fundamental com nossos clientes, que seja o Waze, que seja o Google Maps lá, né? Que a gente seja o GPS, que seja o guia, né? Para esses clientes, mostrando realmente o que para ele vai fazer sentido, o que vai gerar resultado, o que vai gerar impacto, né? Para ele, para o produto dele e para a empresa dele, né? É isso aí. Ajudar o nosso cliente na jornada do conhecimento. Exato. Esse é o primeiro passo, né? E ajudar o nosso cliente não só, né? Eu que sou de vendas aqui, né? Muitas vezes os clientes, mas se você só quer vender. Não, né? O nosso conteúdo interno, nossa forma de falar com a equipe não venda aquilo que você não compraria. Se você acha que não precisa um robô, discuta com o cliente, né? Olha, cara, eu acho que aqui um reciprocador é melhor do que um robô, por causa disso, tecnicamente. É claro que às vezes a gente não consegue enxergar todas as nuances do que tem por trás do que o cliente quer. E aí a gente é limitado a ir aonde o cliente está pedindo para que a gente vá, né? Mas o mais importante é o que tu disse, Thiago, é sermos esses auxiliares no conceito da jornada, né? Onde você quer chegar, a gente está aqui para te ajudar, né? Transmitir essa confiança, né? Como foi falado, né? Temos lá uma equipe essa semana, né? Visitando parceiros tecnológicos na Alemanha, de longa data, né? Trazendo mais tecnologia, questão de produtividade para colocar dentro da nossa fábrica também, para a gente entregar produtos melhores. Então, sempre buscar essa inovação também, né? E que a gente possa transmitir essa segurança para os nossos clientes, né? Que eles também se sintam seguros, ok, estou escutando aqui a Ersger, colocando os pontos aí que podem fazer o diferencial no meu dia a dia, né?